Hoje a nossa cozinha está perfumada, tem um cheiro delicioso de doce no ar. E eu vou trazer para vocês a receita de um brigadeiro gourmet que uma especialista em doce vai fazer. Fala Inês, está no ar. Gente, olha que tentação! E tudo isso foi feito por uma pessoa que tem uma mão com o dom de fazer doces finíssimos. Aqui é só uma amostragem, porque ela faz coisas incríveis. Apresento para vocês Solange, com a especialidade de fazer doces para a festa. Tudo bom, Solange? Tudo bem. Solange, como é que começou essa história de você fazer doce até fazer doce fino para fora? Começou no casamento da minha filha. Ela queria muito que eu fizesse os doces, aí então eu optei assim, por fazer uma parte dos doces e a outra parte nós encomendamos, né? Porque ela queria muito que eu fizesse doce. E aí eu fui me apaixonando pelos doces assim decorados e comecei a fazer, e desde então eu tenho pesquisado muito, eu estudo muito, eu sempre procuro me atualizar, ver as tendências, decorações. Então isso foi me trazendo assim uma satisfação profissional, né? Como você sempre fala, na melhor idade, nós precisamos procurar alguma coisa que nos dê prazer, né? E uma ocupação, eu acho, é super importante. Gente, o que ela não contou, porque ela é super, né, modesta, é que os doces dela fizeram muito mais sucesso do que o doce que encomendou. Então, a partir daí, saiu do ambiente da família e se transformou num grande sucesso. Uma pessoa muito bem requisitada para doces finos. De fazer, eu não entendo nada, eu entendo de comer esses doces. Eu garanto que são extremamente especiais. Nós escolhemos uma receita que é bem facinha de ser feita, rende bastante, mas extremamente saborosa. Mas é o brigadeiro gourmet, ele é um pouco mais do que o brigadeiro convencional. E nós trouxemos uma amostragem aqui do como seria. Solange, qual é o brigadeiro básico que a gente conhece? Sim, então, é uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga ou margarina, que normalmente a gente usa manteiga pelo sabor do leite, que vai complementar assim, o sabor do brigadeiro, e 3 colheres de achocolatado. Hoje, como eu gosto de doces, assim, não tão doces, então eu comecei a acrescentar o creme de leite. Eu acho que o creme de leite dá uma suavizada nesse açúcar, porque o leite condensado já é muito doce. Então eu sempre coloco o creme de leite e passei a usar o cacau 100%. Então ele fica um brigadeiro mais suave, não tão doce e com mais sabor de chocolate. Nós vamos fazer esse brigadeiro aqui ao vivo, mas eu quero aproveitar para mostrar esse jeito novo de apresentar o doce. Aquela forminha básica que a gente tinha, ela já evoluiu para transformar a mesa numa decoração muito bonita. A própria decoração já vem dessas novas opções de forminhas. Então a gente tem aqui para vocês. Primeiro, fala desse daqui, que você falou que aqui ele é muito solicitado para se dar como lembrança de uma festa. Sim, tem casamentos, né, que eles solicitam dar docinhos, né, de lembrancinha. E esse aqui é uma seleção de brigadeiros. Aqui nós temos com raspinhas de caramelo, confeitos dourados, confeitos coloridos, crispes, o chocolate belga, né, que esse aqui é um sabor assim imperdível, que eu acho um dos mais gostosos, saborosos é este, e o comum. Lógico, isso aqui varia de acordo com o gosto assim, da noiva ou do aniversariante. Se for para criança, você vai optar por esses confeitos coloridos, os crispes. Agora, se for um casamento e normalmente os noivos gostam muito de chocolate, então aí a gente já faz uma seleção de chocolates nobres, ou mesmo esses que eu mostrei aqui, tem raspas de chocolate, chocolate belga, o chocolate normal. Então aí vai depender do que o cliente quer e a gente sempre procura satisfazer. Essas coberturas a gente exemplificou aqui
porque tudo se compra em casas normais de confeito, algumas coisas até em supermercado, né? Sim. Nada complicado. A gente trouxe coisas para facilitar, mas trazendo opções. Aí eu vejo esse que tem uma forminha que é realmente uma belezura isso daqui. E esse daqui, o douradinho, esse é... É um confeito super assim, normal que você encontra em lojas especializadas, casas de confeitaria. E aí você vai acrescentar um detalhe que é uma folhinha, ou uma perolinha, ou um confeito dourado. Aí nós temos esse aqui, que é um brigadeiro também, com cobertura belga, e ele está numa caixinha de chocolate, olha. Aí você faz a flor de chocolate, né? Então nós temos assim, Gente, olha isso! Come-se tudo? tudo. Ó, só um bocão para pôr tudo de uma vez. Eu tô até pensando numa pessoa aqui, mas ele vai ter que esperar para comer depois. Porque tem esse conceito de que brigadeiros gourmet, eles não podem ser muito grandes. Eles têm que ter um tamanho que normalmente eu faço até 16 gramas, né, que é o gourmet, que aí ele é um doce para você degustar. Agora, quando você fala em doces de casamento, como esse aqui, ele chega a pesar 20, 22, 23 gramas. Aí, quando é um doce de casamento, você pode fazer maior, porque ele vai dar uma presença mais bonita, aí você vai colocar a decoração e ele vai ficar assim mais elegante na mesa. Agora, vai depender assim da forminha, do tema da festa, da decoração, e tudo é personalizado. Tudo é brigadeiro, então a partir de um doce, você usando a sua criatividade, você pode personalizar e fazer qualquer festa. O brigadeiro ele é um clássico, você vai agradar todo mundo e toda festa tem que ter um brigadeiro. Isso foram as palavras coringa, né? Que é o clássico. Agora esse clássico ele está totalmente remodelado e ele traz opções de você fazer uma decoração lindíssima e agora, como a Solange explicou, até temática. Isso é bastante importante. Antes da gente colocar a mão lá na massa, fala para mim, Solange, se eu fosse calcular a quantidade de doces para uma festa, como que a gente calcula por pessoa? Vai depender, assim, por exemplo, um casamento. Se for servido assim uma sobremesa, então, e o bolo e mais os doces, então o cálculo você pode diminuir a quantidade de doces. Porque eu sempre aconselho ser no mínimo 5 docinhos por pessoa, e aí pode ser até 7, 8, vai depender de quanto doce você vai querer colocar, né? Agora, mas normalmente eu indico 5 docinhos por pessoa. 5 docinhos, para mim, tem gente que vai ficar com menos aqui, né? Se fosse esse o cálculo. Eu andei pesquisando e eu vi que pela internet tem algumas calculadoras de festa. Então esse cálculo de 4 ou 5 por pessoa é uma festa em que você queira servir bastante docinho, até para poder fazer a variação. Você tá pronta para ir pro fogão, mulher? Sim, é o que eu mais gosto de fazer, é a parte do fogão. Quer dizer, eu gosto muito da decoração, mas eu acho que um bom doce, ele começa lá na panela. Pois é. Porque não adianta você servir um doce todo bonito, todo decorado, e a hora que a pessoa for degustar isso, não vai ter, não vai corresponder com a expectativa que ela está vendo, né? O que eu sempre falo, um doce, ele tem que ter um sabor, você tem que apresentar um sabor, uma apresentação, uma decoração assim, o mais impecável possível, né? E frescor, gente. O doce, ele tem que estar fresco, um doce que parece que a pessoa acabou de fazer. Não adianta você fazer um doce 15 dias antes, 10 dias, uma semana, principalmente o brigadeiro. O brigadeiro, ele tem assim, um cuidado que nós temos que ter, que é a caramelização. A partir do momento que você tira ali da panela, coloca num prato, ele vai começar a cristalizar. Eu acho horrível um doce cristalizado, é um defeito, indica que aquele doce está açucarado, indica que o ingrediente foi colocado, ou pode ser um chocolate um achocolatado com uma porcentagem alta de açúcar, e se você, como eu faço com o cacau, você diminui essa probabilidade de ele cristalizar.
Então, quando você faz um doce, você tem que pensar na hora que você está fazendo e quando ele for para a mesa, ele vai ter que estar macio, gostoso. Gente, tô pasma. Porque você acabou de falar uma coisa, óbvio que eu não sou a doceira da casa, eu até me meto na cozinha, mas essa coisa dele açucarar, cristalizar, agora que você falou do achocolatado, tudo, bem se vê que cada um tem que estar na sua praia. Gente, os meus brigadeiros nunca foram referência, mas agora eu tô entendendo algumas coisas. Vamos fazer? Vamos embora! Para se fazer um bom brigadeiro, nós precisamos de uma panela grossa e de fundo grosso. É essencial uma espátula de silicone reta embaixo, para você poder mexer adequadamente o seu brigadeiro. Nós vamos precisar para essa receita de uma lata de leite condensado, de boa qualidade, pode ser qualquer marca, desde que seja grosso e com sabor bom. 100 ml de creme de leite, UHT, que é o de caixinha, isso é super importante, e 1,5 colheres de cacau em pó. Para essa receita eu estou usando o cacau 100%, o cacau gourmet, 100% cacau. Eu gosto de peneirar o cacau porque ele fica mais uniforme na mistura do brigadeiro. Tá vendo? Ele vai ficar esses gruminhos, esses pontinhos pretos. Agora nós vamos colocar tudo na panela. Todos os 3 ingredientes, o creme de leite e o cacau peneirado. Essa etapa é muito importante porque nós vamos deixar assim todos assim, os ingredientes bem homogeneizados. Olha, eles vão se integrar, né? E aí nós vamos colocar ele no fogo. Vamos levar ele ao fogo alto. Todo mundo tem essa ideia de que brigadeiro você faz ele em fogo baixo. Essa técnica do fogo alto é a melhor, que você vai evitar o processo de cristalização do brigadeiro. Ele é considerado gourmet porque ele tem bons ingredientes, são ingredientes nobres, que é o cacau em pó 100%, e uma coisa importante é o cacau alcalinizado, porque o cacau, quando ele não é alcalinizado, ele é ácido. Substituímos a manteiga pelo creme de leite, que é o UHT, e um leite condensado de uma boa marca, de uma boa qualidade. O ponto do brigadeiro, ele vai desgrudar da panela, ele começa a cair em blocos, olha, ele já está no ponto. Esse é o ponto, olha, você nunca raspe o fundo da panela, apesar que essa é antiaderente, né? Mas você nunca raspe o fundo, nem as laterais da panela. Assim que tirar da panela, nós colocamos um filme plástico, né? Isso vai evitar que, bem juntinho assim ao brigadeiro, isso vai evitar o processo também de cristalização do produto até o resfriamento dele. Então, que tal? Parece fácil? É fácil. Olha as dicas só que a Solange já deixou. Eu vou deixar na descrição as formas de contato com a Solange. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, porque ela está sempre lá estudando, faça esse contato. E chegou o momento tão esperado da degustação. Mas eu quero trazer mais uma coisinha aqui que eu achei... Eu estou descobrindo um monte de informação aqui. Solange, esse daqui é a massa já esfriada para enrolar. Isso. Eu fiquei bastante interessada nessa textura, né? Na maneira como ela se apresenta, que se você enrolar um doce assim e bem fresquinho, ele não vai ficar aquela bolinha que abaixou, ela vai ficar bem firminha e um doce bem composto, né? Depende, se você tirar ele um pouquinho assim antes do ponto, às vezes até pode ser um pouco antes, mas se você tirar muito antes, ele vai ficar mole. Então, quando você der o formato do doce, colocar na forminha, ele vai achatar, não vai ficar aquela apresentação bonita. Então, você tem que ter o ponto correto, que é um ponto que você consegue enrolar com pouquíssima manteiga na mão e o confeito vai ficar grudadinho, aderir nessa superfície, né? E ele vai ficar um doce perfeito como esse aqui, olha, você pode ver que eles estão totalmente cobertos, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque um dos defeitos, às vezes, é você passar o confeito e ele não grudar, porque ele passou do ponto.
Assim, é fundamental todas as etapas, todas as técnicas. Não é só você fazer, enrolar e tá pronto. Então, detalhes de chocolate, detalhe de cristalização, são muitas técnicas que envolvem um bom brigadeiro. Muito bem. Eu vou de cara já agradecer, né? Solange deu uma aula hoje que foi muito bacana. Tá todo mundo aqui esperando a hora que a gente fala atacar. E eu quero colocar essa massa pura na minha boca, então eu me despeço, deixo para vocês a informação de contato aqui na descrição. Eu conto com o seu like, que você compartilhe e que você volte comigo para a próxima. Solange, muito obrigada. Obrigada viu? a você, foi um prazer. Um outro momento que você... Não dá para falar de fazer grandes bolos, porque a gente não tem todo esse tempo, mas assim, amei fazer esse programa aqui com você, porque chegou a hora que eu mais estava procurando. Tá servido, gente? Fala, você Inês. tem que passar um confeito. Um confeito? Escolha um, olha esse, que delícia. Esse é o belga, você tá vai bom. amar. É que eu tô com tanta vontade de comer que o confeito ia ficar para depois. Mas se você vai provar, você vai adorar. Encontro vocês na próxima. Aquele beijo grande e bom apetite.